Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live da Life. Deixa eu só preparar aqui nosso ambiente e a gente já conversa. Devíamos ter um digitador oficial aqui. Só colocando o nosso título. Pronto, fixei. Live da live, hoje começando um pouco mais tarde, às 10h30 do dia 20 de outubro, penúltima terça-feira do mês, dia quando a gente tem o nosso Histórias que Conectam, um espaço de fala, um espaço de conexão, um espaço de trocas, de compartilhamentos. Que sempre temos convidados aqui conosco para contar sua história pessoal, sua história profissional e nos inspirar a fazer mais e a fazer a diferença nessa nossa jornada. Hoje temos um convidado muito especial que já chegou. Vamos só fazendo a gente começar a ter essa noite bem legal. Pronto, olá! Olá, tudo bom? Tudo ótimo, só estou aqui ajeitando esse Instagram aqui, mas agora deu certo. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, a imagem está um pouco com um lagzinho, mas está tranquilo. E está só um Deixa eu pouco ver se escuro. vamos ver se eu vim mais aqui pra frente, acho que fica melhor. Melhor? Eu ainda tô vendo com um pouco de lag, mas pode ser só o meu vídeo. O pessoal que está entrando, dá um joinha se está escutando bem, se está nos vendo. Nosso convidado entrou, saiu, voltou, Voltei? voltou. Muito bom. Então, a gente começa hoje, nós estamos com Histórias que Conectam, é um programa que acontece toda a penúltima terça-feira do mês aqui no Território Life. Um projeto que a gente criou para contar histórias mesmo, histórias de pessoas, de gente como a gente. Quando a gente fala, a gente trabalha muito com inovação e acaba olhando vários nomes, mas se a gente não contar histórias que nos representam, histórias que nos representam e falar também da diversidade, a gente não está falando de inovação. Então, é um projeto que a gente trouxe para o Território Life e ele acontece mensalmente. Hoje, nós vamos ouvir a história do Trianda Verena. Se eu falei o nome errado, você me corrige. É isso mesmo, Trianda Verena. Beleza, do Trianda Verena, fundador do Homem Trans BR. Ele veio contar um pouquinho da sua história pessoal, profissional, e eu vou fazer as perguntas que eu sou curioso também. Para quem não me conhece, sou Frederico Nobre, fundador do Território Life, e fico aqui com vocês em todas Histórias que Conectam, fazendo essa apresentação. Mas o espaço não é meu, o espaço é do Trianda Verena, que vai contar a sua história. E a internet vai ter que nos ajudar hoje. Tá ruim, né? Eu vou Tá tentar, eu ruim? vou sair e vou voltar. Beleza. Isso Peraí. eu vou conversando com o pessoal aqui.
Triana Verena é ativista, palestrante com foco em pessoas trans, palestra em faculdades da área de saúde, é colunista também da Casa da Maitê e foi participante, ou é participante do MasterChef Brasil. E a gente vai ter esse super bate-papo ouvindo a história dele. E se você também quer contar a sua história, manda um recado para a gente na DM, vamos marcar esse bate-papo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Trianda está tentando a conexão de novo. Internet é assim mesmo. A gente tem que contar com a Nossa Senhora da Internet, Nossa Senhora da Conexão, para a gente poder bater esse papo. Enquanto isso, pensa na sua pergunta. Você que já assistiu nossas lives sabe que é bastante interativa. Pode fazer essa pergunta nos comentários ou nesse balãozinho de interrogação que a gente vai respondendo ao vivo. Tá conectando de novo? Vamos lá. Conectando. Pessoal, tô escuro, né? Tá escuro, mas melhorou. Melhorou? Agora eu já te enxergo. E a gente pode conversar. Legal, Trianda. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite, bater esse papo aqui com a gente. Acho que vai ser bem legal e esclarecedor para bastante gente que nos acompanha aqui no Território Live. É um bate-papo. Diga. Eu que fico muito feliz por esse convite. É sempre bom a gente somar, né? Que cada história que a gente conta, a gente acaba somando também na vida de alguém. Eu fico muito honrado e feliz pelo convite. Legal. É um bate-papo. Normalmente o pessoal fala comigo, Fred, você faz um roteiro? Eu falei, eu não faço porque eu nunca consigo seguir o roteiro. Acho que a gente vai conversando. Mas sempre a minha primeira pergunta é quem é essa pessoa por trás desse nome, Trianda Verena? Como é que é essa história? Como é que tudo começou? Para a gente ir conversando. Bom, eu sou um cara simples, de verdade, assim. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E aí o pessoal que está conosco vai dando um joinha, comentando se está dando problema no som. Bom, eu sou um cara simples, eu costumo dizer que eu era uma mulher lésbica e que ao longo do tempo eu me descobri homem trans, eu levei um tempo para me descobrir, porque hoje eu tô com 35, mas quando eu era mais jovem a gente não tinha essas informações todas que a gente tem hoje aí, quase que de mão beijada, né? Eu acho que eu tô em construção, eu sou uma pessoa em construção, e o que eu puder fazer para ajudar o próximo hoje, as pessoas que estão em transição também, eu vou fazer. Legal. Você falou que era uma mulher lésbica e agora é um homem trans. Como é que foi essa transição? Como é que começou? Como é que deu esse estalo, esse tique de que... Não é isso, eu sou um homem, ponto. É muito louco, né? Assim, eu costumo dizer que eu vivi a minha vida inteira como uma mulher lésbica exatamente por falta de informação. Eu sempre tive trejeitos masculinos, eu sempre gostei de ser chamado no masculino, e aí as coisas elas foram caminhando. É que na minha época, eu trabalho desde muito cedo, eu trabalho desde os 11 anos de idade. E eu não tive tempo na minha vida para parar e falar, agora sou eu, né? Eu vou me preocupar comigo. Comecei a trabalhar muito cedo, eu venho de uma família classe média alta, mas a minha mãe tinha uma loja na 25 de março. E aí a obrigação era ajudar, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu trabalhei, eu ia para a escola, saía da escola, ia trabalhar, e eu só tinha na minha cabeça a ideia de que eu era uma mulher lésbica, uma menina que gostava de menina. E aí o tempo foi passando, quando a minha vida parou, foi aquela hora, eu já tinha viajado, já tinha voltado,
tinha ido trabalhar no navio, voltei, morei fora, mas a minha vida ela só parou mesmo quando eu cheguei nos meus 30 Uhum. anos, que ficou quando eu falei assim, agora, na verdade aconteceu por um acaso, eu parei, eu falei assim, nossa, eu cheguei nos 30 anos e eu não entendo nada de política. Como pode, né, isso? E aí essa sede de procurar e de estudar e tudo mais, eu comecei a estudar e aí a mente começa a abrir, né? Quando você Sim. estuda, sua mente abre, né? E eu não tinha ideia da palavra travesti, trans, mulher trans, homem trans. Essa palavra ela não existia no meu vocabulário. A palavra mais próxima que tinha de trans era travesti, Uhum. né? Então, para mim foi uma descoberta mesmo, assim, falar, nossa, quando as pessoas falavam para mim assim, olha, o Tami é uma mulher, é um homem trans, eu falava assim, na minha cabeça, gente, né, com a minha ignorância que eu tinha lá atrás. Eu pensava assim, o Tami deve estar muito masculino, ele deve ser uma mulher lésbica muito masculina, Uhum. né? Não passava outra coisa pela minha cabeça. E porque na verdade eu não acompanhava a televisão, o que estava acontecendo, eu tinha outros focos na minha vida. Né? O foco não era ver televisão, não era saber da vida das pessoas. E aí, quando eu parei e olhei o Tami, eu ainda ele não estava com a construção de homem que ele tem hoje, né? E aí eu fui entender o que era um homem trans mesmo quando eu encontrei o Tarso Brant, que, Uhum. é, que era o Tereza, e hoje ele usa o Tarso Brant. E aí, quando eu vi o Tarso e conversei com ele, eu falei assim, nossa, então eu posso ser uma. Eu entendi, na minha cabeça, né? Entendi. Eu posso ser uma mulher de barba. Aí eu falei, não, mas espera, não tem como ser uma mulher de barba. Ou você é um homem de barba, ou você é um homem. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, então isso é possível. E eu sempre quis ter barba, eu sempre quis ter um corpo masculino, eu tinha muitos seios. E aí foi quando eu falei assim, não, então é isso. E depois de uma longa conversa com o Tarso, foi que eu pude de fato me entender as questões, né, transmasculinas. Levou um tempo, não foi tão rápido. Fernanda, eu acho que travou a sua conexão. Você me Peraí, tá me ouvindo? ouve? Eu te escuto. Tô ouvindo. Eu tive um tempo de silêncio. Agora eu escuto. Só não te vejo, mas agora eu não escuto. A conexão caiu. Para você que está entrando, nós estamos conversando com Trianda Verena, um homem trans. Ele está nos contando como é que foi esse processo de transição, quando ele ainda se entendia como mulher lésbica e agora nós estamos falando de que não me entendo como homem, eu sou homem. E aí como é que foi esse momento de virada de chave, enfim, momento de descoberta em de que, ok, eu posso ser um homem e não somente uma mulher lésbica masculinizada. Então tá, essa conversa é bem legal, mas a internet não está nos ajudando. Mas vamos aqui, somos guerreiros, a gente vai conseguir ouvir um pouquinho. Tem uma pergunta já aqui em cima do Neidson César para perguntar sobre o processo de hormonização, tá? Inclusive saber como é que é isso, seja pela rede particular ou pela rede privada. Dexter Maia, eu queria muito, é isso? Vamos lá. Cruzem os dedos para a gente ter essa conexão, que essa história tá bem legal. Voltei. Parece Voltou? que 100% agora. Ah, beleza. Estou lhe vendo, lhe ouvindo perfeitamente. Ótimo. Com dedos cruzados. E foi por alguns segundos. Tá dando um lag. Gente, a conexão está virada no tetel, não é possível, porque não está nos ajudando.
Enquanto isso, Histórias se Conectam, já comentei, que é um espaço de fala. Esse aqui acontece toda penúltima terça-feira do mês. É um programa mensal aqui da Live da Life, do Território Life. E você pode assistir os episódios anteriores no nosso IGTV ou no nosso canal do YouTube. Esse assunto sobre transexualidade, nós já conversamos com uma convidada super legal, que é a Ana, que inclusive está aqui conosco assistindo. Falamos sobre a adoção de casais homoafetivos, falamos sobre a mulher no poder, mulher negra, falamos sobre feminismo também. Então, pode ir lá no nosso IGTV, dar uma olhada nos episódios do Histórias que Conectam, que vai ser bem legal. Alguns foram 3 episódios, outros 2, porque o papo estava tão legal e passou de 1 hora. Ana, parabéns, seja você, seja a sua essência sempre, né, Ana? A gente sempre temos que ser nós, nos descobrir e seguir em frente. Ah, Lude, como eu queria, ajuda para tomar até todos os outros processos. Vamos lá, conectando novamente. Oi. Oi. A Nossa, internet hoje ela não está ajudando muito, né? não, a nossa hora da conexão ficou com sono, não é possível. Mas Vamos vamos. lá, vamos ver. Vamos indo, vamos cortando, vamos nos adaptando que a gente chega lá. Você estava contando para a gente do processo de descoberta. Foi uma descoberta que eu passei por vários momentos, né? Mas eu precisei ver alguém para poder entender também o que era. Porque é muito fácil quando a gente tem todas as informações, né? Eu acho que fica tudo muito mais mastigado. E na minha época, mesmo quando eu comecei, não tinha uma página como a do Homem Trans, por exemplo. Hoje Uhum. você, né? Hoje nós somos a maior página da América Latina. Eu me arriscaria a dizer do mundo, mas da América Latina já é suficiente, porque é uma página onde traz informações, médicos, e a gente não tem uma página assim, né? Com tantas Uhum. informações como o homem trans tem. E esse momento de descoberta, eu precisei me ver em alguém. E a pessoa que eu me vi foi no Tarso. E a conversa com ele foi muito rica, né? A expectativa que eu tinha, ele superou todas as expectativas que eu tinha em relação a mim, e ao conhecimento de como fazer e por onde começar. Então foi de fato foi fantástico. Legal. Realmente falta informação, faltava informação. Hoje a informação ela está aí para todos, mas mesmo assim ainda acho que nem todo mundo tem acesso É. e acaba pecando por isso. Você, tirando, teve questões de disforia de corpo, alguma, ou foi só a questão de que, ok, eu deixo de ser isso e você Desculpa, falhou aqui para mim. falhou? Questão do corpo, eu estava perguntando a questão do corpo. Muito, não? Como é que é esse processo de se olhar e saber que, ok, eu posso mudar e, e me ver de forma diferente?
a Nossa Senhora da Conexão não está legal. Oi, Gustavo. Eu sempre pesquiso e tenho muitas informações para ajudar meu filho. Que legal. É muito bom. Eu como criança trans, é ótima sua página. Acho que travou novamente. Enquanto isso, o Trianda, ele acho que é o nosso primeiro passo. Aliás, eu, Frederico, penso num mundo em que ele seja, a pessoa vai ser homem, mulher, vai ser Trianda espetacular, é sim. Pessoal, parece que a nossa Histórias que Conectam de hoje está prejudicada pela Nossa Senhora da Conexão, que ela não quer conectar, não quer ajudar. Eu vou tentar mudar. Então, infelizmente, vou desconectar e talvez reconectar para ver se funciona. Eu estou aqui conversando. Vamos lá. Tentando conexão outra vez. Até troquei de celular para ver se funciona, hein? Olha! Estou te vendo perfeitamente agora. Troquei de celular. Falei, deixa eu trocar para ver se funciona outro. E se não trava, né? Não, beleza. Vamos indo. Eu já fiz live mudo porque ninguém me ouvia, mas... E aí foi em mímica, escrevendo para ver se as coisas funcionam. Acho que a gente tem que ir dando recado e conversando com esse pessoal lindo aqui que está Mas, gente, não tem conosco. problema. Qualquer coisa a gente faz a live de novo também, né? Sim, e vamos indo. Mas vamos lá. Tem uma pergunta que fizeram aqui no nosso chat sobre a questão da hormonização. Como é que Certo. foi, como é que está sendo essa questão da hormonização? Onde é que as pessoas podem procurar esse tipo de informação? Hoje a gente tem. Eu tenho uma coluna que é da casa da Maitê, né? Da Maitê Schneider, e lá eu tenho algumas coisas Muito que eu já bom. escrevi. Eu dei uma paradinha agora porque a vida deu uma mudada nesse momento, então eu tive que dar uma paradinha, mas eu vou voltar com esse canal com a Maitê. E lá eu tenho um passo a passo, né? Mas para iniciar, é o que eu sempre falo para eles: se ele não entender que a transição
depende de um atendimento psicológico, primeiro, é o primeiro passo, é melhor nem começar, né? Porque ao longo da transição toda, você vai percebendo que algumas coisas mudam e que você muda também quando você injeta algo diferente do que o seu corpo está acostumado. Então você muda fisicamente, mas mentalmente você também muda, né? Então eu acho que o primeiro Hum, passo é procurar um acompanhamento psicológico. Eu sou muito a favor disso, eu prego isso sempre e eu gostaria que as pessoas elas entendessem se de fato há necessidade de estar com uma psicóloga. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, psicólogo você pode pagar, você pode fazer pelo convênio, você pode fazer pelo SUS. Ah, mas o SUS é difícil. Não, o SUS não é difícil. É o postinho para sua casa, você pode ir lá, às vezes tem uma espera, não é enorme, é uma espera pequena, mas há a possibilidade de fazer. Eu acho que quando a gente quer e quando a gente tem força de vontade, tudo acontece. Por que eu falo isso? Porque se aconteceu comigo, é aquela coisa, né? Se deu certo comigo, dá certo com todo mundo. Então eu acho que falta às vezes um pouquinho aí de jogo de cintura, um pouco de uhum. paciência para as pessoas buscarem. E aí a hormonização você pode fazer pelo convênio, você pode fazer particular, e o SUS também, ele dá aqui em São Paulo essa sustentação, né? Para fazer via SUS. Então demora aí mais ou menos, até você fazer todo o projeto, demora mais ou menos uns 2 meses até você tomar a primeira injeção. Então, assim, funciona. Porque eu hoje faço Uhum. pelo SUS também. Legal, né? O pessoal tem, às vezes, achando que o SUS não ajuda, mas a gente tem que dar, às vezes, tirar o chapéu para o SUS, A que gente tem que faz. agradecer que existe o É. SUS, né? Uhum. Porque se fosse como é lá fora, que você tem que pagar o convênio, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas são endividadas porque elas são obrigadas a pagar convênio, né? Não tem hospital público, né? Então, eu acho que se Uhum. valorizasse um pouco mais do que a gente tem aqui, reclamasse menos, eles iam entender o quão importante isso é. Com certeza. Olha só, Triano, tem uma pergunta aqui que, vamos lá, do Dexter. Oi, eu me reconheci homem trans recentemente, parabéns, mas não sei como me assumir para minha mãe. Ela acha que ser gay tudo bem, mas trans é exagero. Tenho 16 anos. Devo esperar ou tentar uma conversa? Então, eu sou meio radical assim nesse ponto, sabe? Em algumas coisas eu sou muito liberta, mas para outras eu não sou. Eu acho o seguinte, eu acho que em Hum, 16 anos você pode se reconhecer sim como um homem trans, mas é preciso atendimento psicológico, porque é uma linha muito tênue entre ser uma mulher lésbica, entre ser uma mulher lésbica sapatão caminhão e ser um homem trans. E eu Uhum, conheço várias pessoas que já iniciaram o processo e desistiram do processo porque depois se entenderam só como uma mulher lésbica. Então, assim, mas o que eu falo não quer dizer que é certo, né? Cada um tem o seu jeito de pensar. Eu acho que até para você falar para sua mãe, tudo tem os prós e os contras. Precisa saber se você está preparado para os contras. Eu, por exemplo, não falo com a minha mãe. Depois que ela entendeu que eu era um homem trans, a gente não se fala há 2 anos. E eu sofro muito por isso, né? Então me faz falta. Mas eu entendo, minha mãe é uma pessoa evangélica, eu entendo, e eu deixei nas mãos de Deus e ela vai ter o tempo dela. Mas tem que ver se uhum. você suporta isso, né? Eu suporto bem, mas será que o outro suporta? Será que o outro aguentaria? E aí eu penso no seguinte: quando a gente está dentro de casa, na casa dos nossos pais, a gente tem que esperar e tem que aguardar até ter responsabilidade, até ter um trabalho, até ter a sua própria vida. Porque não adianta você falar, olha, eu sou trans, e agora você tem que me assumir. Ela fala, então tudo bem, mas quem paga as contas sou eu, você come da minha comida, você mora debaixo do meu teto, e aqui você vai viver assim. E não que ela esteja certa ou errada, mas a casa é dela e é ela que manda, né? Então eu acho que a gente precisa. Você vai construindo, são degraus. Né? Está com 16, o que você pode fazer? Hoje já tem trabalho de melhor aprendiz. Já pode começar a trabalhar, já pode começar a guardar o dinheiro. Mas o fato de ter o dinheiro não quer dizer que você manda na sua vida. São passos, né? Que você Uhum. vai galgando até conseguir ter uma estabilidade. E aí sim, eu saí de casa com 16 anos. Eu falei pra minha mãe que eu era mulher lésbica com 13. E aí já foi um inferno até os 16. E quando eu saí de casa, aí sim eu falei, agora sim, eu sou eu, você não paga as minhas contas e eu sou dono do meu corpo e dono da minha vida. Mas porque eu me bancava. Então o que ela falasse, não ia fazer a menor diferença. Mas eu penso assim hoje. Eu já pensava assim antes. E minha mãe, ela sempre deixou muito claro, ela falou assim, enquanto você morar debaixo da minha casa,
Enquanto você precisar do meu dinheiro, são as minhas regras. Se você não quer seguir as minhas regras, a porta de casa ela está aberta, né? E eu penso exatamente assim. Eu acho que a gente tem que galgar. São pontos. A gente tem mães que são mais receptivas, tem mães que não. E cada mãe coloca o seu limite. O que ela quer, o que você pode, o que ela quer ver e o que ela não quer, né? Você ficou mudo pra mim. Tá mudo? Você tá me ouvindo? Certeza. Ah, ah, Quando eu ouço as então você tá falhando. histórias, eu vejo que eu sou privilegiado, porque minha mãe sempre aceitou. Eu fiquei muito Ficou. altamente falando. Pra Ai, mim tá gente, picotado. fiquei. Ai, Jesus. Hoje o negócio. Voltei. Tá legal. Não é, às vezes não é nem a nossa conexão. Às vezes é o problema é o Instagram, não é a gente. É. Agora você tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá, qualquer coisa eu saio escrevendo e você toma conta da live. Não tem problema. É assim que a gente faz. Até o Instagram derrubar a gente aqui. Fica legal. Triana, você falou que é colunista lá da Casa da Maitê. Tem um texto seu que eu li que é sobre o título, é esse que eu acho bem legal para a gente conversar. Eu não me identifico como homem, eu sou homem. E essa é uma conversa que sempre eu falo e comento sobre a questão do que é ser homem, do que é ser mulher, e se isso tem a ver com questões biológicas ou não. E aí eu queria saber de você, como é que é essa questão de ser homem, né? E o que é ser realmente homem? Que É, nada tem a ver com ter ou não ter pênis, né? não, não tem, não tem. Acho que a gente, quando a gente, talvez você vai me entender porque você tem aí mais ou menos a minha idade. Quando a gente chega numa certa idade, a gente fica mais maduro, né? E aí a Uhum. gente entende que a estética corporal ela já não faz mais diferença, né? Para mim, ser homem, ou ser mulher, ou ser pessoa, é ter um bom caráter, é ajudar o próximo, é estar disposto a tratar as pessoas com carinho. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, então eu acho que é importante você tratar as pessoas com carinho, com afago. E isso para mim é ser homem. Para mim, ser homem não é ter uma barba, ou ter uma aparência masculina, ou ter um pênis, porque mesmo quando eu tinha muita barba e muito peito, eu já me sentia homem, né? Mas me sentia homem pelas minhas atitudes, não pela minha estética, né? Então, quando eu falo isso para as pessoas, não é um órgão genital que define, até porque o órgão genital ele é uma construção de gênero, né? E ela é feita pelo ser Sim, humano. Então, alguém falou que meninas têm pepeca e meninos têm pipiu, né? Não foi, não tem, isso não está escrito, por exemplo, se alguém falar, está escrito na Bíblia. Não, não está. Então, são coisas que não veio, sei lá, do tipo além, né? Então, são coisas que não têm explicação. Alguém foi lá e falou, esse lápis é vermelho. Mas se eu falar, esse lápis é verde, mesmo ele sendo vermelho, ele vai continuar sendo verde. Eu acho que é isso, essa construção de gênero, né, que as pessoas fizeram. E aí isso é um problema. E vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? gente, eu tô achando que a senhora da conexão é preconceituoso possível. Deixa a gente conversar, Mas mas eu vamos não lá. sei, se eles estiverem me ouvindo, se vocês ouviram o que eu falei, vocês me avisam. E eu acho que é isso, eu acho que ser homem, né? Eu acho que ser homem, ser pessoa, né? Ser Uhum. humano,
é ter caráter, é poder ir à luta, é poder defender o próximo, é poder dar carinho, é poder dar informação sem cobrar. Eu acho que isso é ser homem, né? Muito mais do que. Porque se a gente for pensar numa construção sexual, tem muito homem que tem pênis e não é homem, né? Ô, Então, chega. é uma questão que você fala assim, não adianta. Então você vê, não adianta o cara ter um pênis ou a mulher ter uma vagina, mas não se honrar como pessoa, né? Uhum, não adianta nada. Estava até comentando numa dessas indas e vindas sobre o meu sonho de ter um futuro mais inclusivo e de que essas questões de FIS, de trans, não importasse. É uma pessoa e você respeita a pessoa simplesmente porque ela existe. E ponto. Eu Independente do conversando, que. eu não falo isso nas redes sociais, né? Mas eu conversando com os meus amigos, de maneira geral, eu falo para eles, eu aprendi com a Maitê que as letras LGBTQIA+, né, e todas as outras letras que existem, elas existem porque tudo que não tem nome não existe, ok? E eu compacto dessa informação e acho excelente. Mas para mim, eu, Trianda, não faz diferença se a pessoa é lésbica, se ela é gay, se ela é trans, qual a caixinha que ela resolve se encaixar. Para mim é só uma caixa, e para mim são só pessoas. Independente da letra que ela escolheu seguir dentro da caixa, né? Mas essa construção é que nós temos enquanto pessoas Uhum. mais maduras. As pessoas mais jovens, elas não pensam exatamente como nós. E aí, às vezes, você precisa ter um pouco de jeito para poder lidar com isso. Sim, com certeza. Vamos às perguntas. O pessoal está interagindo, estou feliz. Armário Aberto Projeto. Trianda, como você analisa as questões sobre as leis para as pessoas transexuais no Brasil? Eu acho que a gente está caminhando, né? A passos lentos. Mas a gente está caminhando para algum lugar. Já é um começo. A gente tem até a história aí da descriminalização aí da homofobia, que está falando agora bastante referente referente às coisas que estão acontecendo em Brasília e tal. Eu não acredito que ele vá derrubar isso, não. Não acredito que ele não vá conseguir. Mas eu acho que a gente está caminhando. É lógico, tudo no Brasil é tudo muito lento. Só que quando a gente para e olha o que está acontecendo nos outros, a gente não é um país de primeiro mundo, a gente não está na Dinamarca. A Dinamarca é um país de primeiro mundo, pessoas evoluídas. Mas quando a gente pensa em Estados Unidos e quando a gente olha para alguns lugares da Europa, a gente vê que a gente está até que bem, né? Está caminhando bem em algumas situações. Só que é lógico, vai demorar um tempo ainda para que as pessoas entendam, para que elas assimilem. Vai demorar um tempo para que a gente possa, de fato, ser livre, sem se preocupar com o que o outro vai achar ou com o que o outro vai pensar. Mas eu acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que a gente precisa de mais representatividade política. E quando eu falo de representatividade política, não quer dizer que o político tem que ser uma pessoa trans, né? Porque as pessoas acham que representatividade é só quando tem pessoas trans envolvidas nisso. E eu não penso assim, até porque a gente tem muita representatividade política de pessoas trans que nunca foram da política e elas nem sabem de política. Então eu acho que a gente precisa ter muito cuidado em quem votar. Então quando as pessoas forem votar e quando as pessoas forem procurar, puxa a capivara da pessoa para saber o que ela fez, quem ela é, o que ela faz, qual a trajetória dela como pessoa trans, o que ela trouxe já de bom. Porque você pode trazer coisas boas sem estar na política, né? Você pode fazer coisas boas sem estar Sim, na política. Então eu acho que olhar tudo isso, não olhar só para a pessoa que está agora, né, na política, eu acho que é muito importante. Eu vi uma vez o Tami falando o seguinte, ele falou assim, apesar de eu ser uma representatividade, eu não sou, as pessoas trans, a maioria não vota em mim. E ele não foi eleito pela maioria de pessoas trans. E aí as pessoas héteros, cis, gays, lésbicas e tal, que vêm, devem olhar, eu não sei, eu não olhei ainda a ficha dele e tal, mas eu acho que olham e simpatizam com ele. Então isso quer dizer que nem sempre você precisa votar na lésbica ou votar no gay, né? A gente olha e vê o que a pessoa faz e vê se vale a pena ou não. E também eu também não estou dizendo que é para votar no Temer, até porque ele também não é minha opção de voto. Porque senão vão falar, não é. Mas eu acho que é importante você ver. A gente tem outros em outros estados, outras pessoas.
Então, acho que é importante estudar, né, antes de votar, para que a gente tenha leis que sejam Uhum. melhores, que nos favoreçam, a gente tirar essas pessoas velhas do poder e colocar pessoas mais jovens, que têm uma cabeça melhor. Enquanto a gente não tirar essa velharada do poder, não vai adiantar, vai continuar tudo mais do mesmo. Verdade. E aí você já respondeu uma outra pergunta que foi do Neidson César, se deveria ter mais Peraí, pessoas trans na política. Acabou que a gente conversou um pouquinho. Eu acho que poderia ter mais, mas a gente conversou você sobre essa travou. questão também. Para Você. a gente saber o que está acontecendo. Eu, Mas fala pra gente ouvir. oi, eu Agora sim, voltei. voltou. Não, eu Gente, acho que eu acho que representatividade é importante quando a gente fala de se enxergar no outro, né? Se tem pessoas que têm essa necessidade de ver um homem trans na política e acha que aquele homem trans vai fazer algo por ela como ser humano e como pessoa, eu acho ótimo que você vá e vote. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho nenhum candidato trans para eu votar, né? Tem pessoas que eu gosto muito do trabalho, mas não são pessoas que eu ainda falo, acho que vai ser interessante eu dar o meu voto nesse momento. Tanto que a página do Homem Trans tem muitas pessoas que procuram pedindo apoio. Ah, apoia aí, eu sou uma mulher trans, ou sou um homem trans. E o homem trans ele não faz esse tipo de apoio, ele não vai fazer nunca, ele não vai se posicionar referente a isso. Porque eu acho que as pessoas elas têm que ter o livre-arbítrio de escolha. Eu não quero que as pessoas vejam que de repente eu estou apoiando alguém e por eu estar apoiando, essa pessoa vai votar. Isso eu não quero. Falhou. Você tá mudo. Ó, eu vou aproveitar, vocês estão me ouvindo, eu vou ler aqui enquanto você não volta. Tá assim, ó. Tem uma pergunta da Ribeiro.kha. Eu percebo que quando se fala da sigla T, se fala muito de mulheres trans. E eu vejo, Ribeiro, eu às percebo que vezes, quando se fala da sigla T, se fala muito sobre as mulheres trans. e aí fica o que parece numa outra sigla à parte. Você também percebe isso? Então, Ribeiro, eu vou dizer para você o seguinte: às vezes eu acabo falando muito mais de mulheres trans do que de homens trans. Porque eu penso assim, quando o cara ele faz a hormonização e ele se torna um homem trans, né, com as características masculinas, homem trans já formado, ele não sofre preconceito. E eu gosto muito de salientar as mulheres trans, porque até como homens trans nós somos privilegiados. E as mulheres trans, elas não são privilegiadas. Às vezes elas precisam fazer muitas cirurgias estéticas, faciais, para poderem chegar no que elas estão esperando. E infelizmente, né? Porque eu gostaria que elas tomassem só o remedinho e que ficassem já todas lindas e belas e transformadas do jeito que elas imaginavam que elas seriam. Mas a gente sabe que se eu sair na rua hoje e eu andar, ninguém vai apontar para mim e falar: olha lá o homem trans, vamos bater nele. E quando a gente fala de mulher trans, às vezes por ela não ter todas as características femininas, ela acaba sofrendo muito mais preconceito. Quando se é homem trans, ele está transicionando de mulher para homem, ele pode sofrer sim um preconceito. Mas depois que ele está todo formado, ele não sofre, né? Então eu gosto muito de salientar isso referente às mulheres trans e não. Eu acho que depende de quem fala. Para mim, eu tenho um carinho e um respeito pelas mulheres trans, e tenho várias amigas e várias pessoas que eu amo. E eu vou falar da Maitê de novo porque eu amo ela de paixão. É, é, que eu acho que se não fossem as mulheres trans, se não fosse a bicha POC, a gente nem na rua ia poder sair, entendeu? Porque é muito fácil você ser um homem gay e ser um homem gay que não aparenta para a sociedade que é gay, né? Agora, ser um homem gay afeminado, aí você tem que ser muito homem, né? Poder sair na rua e falar, ó, eu sou assim. Então eu acho que a gente tem que levantar a mão pro céu, porque os homens gays que são mais afeminados e as mulheres trans
foram elas que abriram esse leque de informações, esse leque de possibilidades. Se não fossem vocês, não ia ser, não ia ser o homem trans que faria essa revolução, jamais seria. Ó, eu ainda não estou te ouvindo, então vou responder a tua pergunta. Ó, tem aqui, Triana, você poderia falar um pouco sobre as diferenças entre travestis e mulheres trans? Então, gente, não existe diferença entre mulher trans e travesti, mas eu não tenho poder de fala para isso. Uhum. Mas, pelo pouco que eu estudei, Muito bem. pelo pouco que Me eu ouve sei, agora é que travesti é mais um ato ou não? político. Elas, entre elas, elas usam a palavra travesti, elas Vai podem responder. falar sobre a palavra travesti, mas todas elas são mulheres trans, tá? A gente antigamente se usava muito a palavra travesti até para se referir às mulheres trans, porque a gente não tinha ainda esse nome, né? Mulher trans e tal. E foi evoluindo com o tempo, mas não tem diferença, tá? É a mesma coisa. Não Vamos me ouve ver. ainda. Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo, gente? Qualquer coisa eu vou escrevendo no chat, que eu tô ali online também. Mas, gente, qualquer coisa a gente faz domingo de novo, sábado de novo. E a gente vai conversando. É importante também não se esquecer dos homens trans que não se harmonizam e não têm passabilidade. Ah, sim, passabilidade é algo legal para a gente explicar o que que é. Ah, sim, Às vezes a passabilidade, gente é. comenta e o povo não sabe o que que é ter passabilidade. Quando você falar, eu sou um homem trans, mas você não toma hormônios, e mesmo assim você se autodeclara como Arthur, por exemplo, mesmo não tendo barba e tendo seios e de repente tendo cabelo curto ou comprido, não importa, você não tem a passabilidade. As pessoas na rua vão te olhar como uma mulher lésbica, né? Ou uma mulher sapatão caminhão, e não vão te ler como homem trans, mesmo você se autodeclarando. No meu caso, eu tenho todas as características masculinas. Então eu tenho passabilidade. As pessoas me olham e falam, aquilo ali é um homem. Né? Aquela pessoa é um homem. Não vão olhar para mim e falar, ele é um homem trans ou ele é uma mulher lésbica que virou homem. Elas vão me olhar, vão apontar e falar, é um homem. Então isso é passabilidade. Legal. Ribeiro falando que não pensa que não existe diferença entre travesti e mulher trans. Eu falo que sou travesti e transiste. Para mim também. Não, não Aliás, você existe. é você. É. E ponto. Acho que é legal isso. Já que a gente faltou com o assunto de passabilidade, como é que é a questão da empregabilidade hoje? Como é que ela está, a questão hoje, em relação ao trans? E aí, como é que foi para você? Ou se isso nunca foi um problema dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho? Para quem não sabe, eu trabalho com turismo, né? Eu trabalhava com turismo antes da pandemia. É, é. Mas o turismo, infelizmente, vai ser o último a voltar aí pro mercado, né? O último setor. E aí eu tive que sair do turismo. Mas a minha transição, eu sempre fui uma mulher sapatão. Então, Uhum. eu não tive esse problema durante toda a minha carreira profissional como consultor de viagens. E quando eu fui para o meu último emprego, eu praticamente transicionei lá dentro, né? E eu não me Hum. preocupei com as pessoas, eu meio que caguei para elas. Eu não me preocupei mesmo o que elas iam achar, o que elas iam pensar. Eu tava lá para vender e na minha cabeça eu tô assim: se eu tô vendendo, a empresa tá feliz, eu tô feliz. E eles estão ganhando dinheiro, eu também. Então eu nunca informei a eles: olha, eu sou um homem trans. Eles acompanharam a transição. Então eles me viram sem barba, eles me viram com muito peito. E eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum, nenhum. E aí, depois, agora que eu saí, agora eu fui para um outro emprego, para fazer alguma coisa, para o dinheiro entrar, onde as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era. E mesmo assim, na entrevista eu mesmo já falei, porque se a pessoa puxar o meu nome, ela vai achar um monte de matéria com o meu nome, um monte de coisa. Agora, então, com a participação do MasterChef, tem mais um monte de matéria. Já tinha um monte, agora já tem mais, né? E aí a pessoa fala assim, então para evitar isso, eu já informei, falei assim, olha, meu nome é Triana da Verena, eu sou um homem trans, eu tô aqui na empresa para trabalhar, não para fazer amigos, eu espero ser muito bem recebido, vou tratar todos vocês bem. É uma troca, você me trata com respeito, eu te trato com respeito. E eu sou muito direto, né?
Então, mas foi tranquilo também. Lá nessa empresa que eu tô, ela é muito tranquila. Eu não tenho nenhum problema, eles me tratam muito bem. Mas eu acho também que é o jeito que eu me porto, né? Eu sou muito franco, né? Então eu eu não me preocupo com o que eles vão achar. Então, assim, mas eu nunca tive dificuldade, mas eu sei que tem muitos meninos que em início de transição têm essa dificuldade em achar emprego. Tem sim. Vamos lá, perguntas do Cris Felipe. Você pretende retificar seu nome? Rectifique seu nome? Não, eu não pretendo retificar meu nome, porque ele é muito bonito e eu acho que se não fosse ele, a gente não teria essa proporção que a gente tem hoje. Enquanto página, Legal. enquanto coisas que eu faço. E o Armário Aberto Projeto pergunta se você sentiu respeito pelos profissionais da saúde durante sua transição. Então, eu sou uma. Primeiro, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nem na rua, nem em hospital e nem com médico. Mas é o que eu falei, eu sou uma pessoa muito expansiva. Eu sou aquele tipo de pessoa que em qualquer lugar que eu chego, nem se for para comprar o bilhete do metrô, nem quando eu vou abastecer o carro, antes de eu perguntar pro cara quanto é o bilhete, eu pergunto como você tá. E eu sempre fui assim, né? Então, e eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre muito feliz. Mesmo se eu tiver um dia ruim, eu vou estar feliz. E aí eu acho que isso dá uma quebrada nas pessoas. Porque eu já passei alguns médicos que me atenderam e aí eu falo assim, olha, mas sabe o que que é, doutora? Eu sou um homem trans. E ela fala, ela não fala, mas você vê que a expressão facial da pessoa muda. Só que eu acho que a pessoa fala assim, nossa, mas ele foi tão legal e foi tão gostoso. E a pessoa, como ela nunca tinha visto, ela, de repente ela podia imaginar, ai, deve ser uma coisa muito diferente, né? E aí quando ela viu, ela falou assim, nossa, que sensacional. Então eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Legal, que bom. Thaisa Vaz, eu não preciso nem fazer pergunta, o pessoal está perguntando, ó. Fala um pouquinho sobre a diferença de tratamento enquanto homem e antes da transição. Por exemplo, liberdade de trânsito em espaços públicos, fala essas coisas. Como é que era o tratamento antes e como é que é agora? Gente, pra mim continua igual, assim. Eu quando eu vou até contar um episódio pra vocês que eu não falo muito. Quando eu tava nessa última loja trabalhando, que eu trabalhava no Shopping Center Norte, numa agência de viagens aqui na Zona Norte. Eu pensei, meu Deus, o que será que a minha preocupação era com dinheiro, né? Porque eu gosto muito de dinheiro, eu gosto de vender, e a minha preocupação era não ganhar dinheiro. Eu pensei, meu Deus, será que os meus clientes eles vão estranhar muito quando a minha barba crescer? Porque eles vão me ver com a barba grande e o peito grande, porque eu não ia ter tirado ainda, né? E aí eu falei assim, seja o que Deus quiser. Eu pensei que eles iam estranhar e eu pensei que alguns iam deixar de comprar, né? E não, foi totalmente oposto. Eles curtiram, eles acompanharam essa evolução comigo e tudo, e eles gostaram muito. Então isso foi para mim foi de fato surpreendente. Uma outra questão que eu achei muito bacana, uma vez, eu também com muita barba e muito peito, eu fui numa loja da C&A no Center Norte. E aí eu tava acho que no momento mais delicado, não sei o que que era. Eu fui entrar no provador masculino e tinha um monte de mulher sentada esperando os maridos. E aí o meu olho cheio de lágrimas, eu não consegui entrar. E aí eu fui no feminino. Quando eu estava saindo do feminino, tinha uma menina, que eu não sei o nome, nunca vi, não voltei pra ver. E ela virou pra mim e falou assim: Oi, eu falei: Oi. Ela falou assim: Por que, que você foi no feminino? O masculino tá à sua disposição. Se você precisar de ajuda, você poderia ter chamado alguém, né? Eu falei: na hora minha voz embargou. Eu falei: Não, tá tudo bem. Eu já só queria provar a roupa e pra mim não faz diferença. Fazia diferença pra mim. Mas naquele dia eu tava, acho, tão sensível, tão tocado, que eu acabei não indo. E aí ela foi tão carinhosa, né? E é claro, com a instrução de tudo que acontece, porque a C&A ela é uma moda mais jovem, uma moda mais pop e tal. E aquilo tocou assim no meu coração de uma maneira tão gostosa. Lógico, saí de lá chorando, né? Feliz, mas chorando. E eu falei assim, nossa, que bom que algumas pessoas conseguem ter essa percepção. Eu sei que não são em todos os lugares. Então, assim, eu não tive, eu acho que o problema estava dentro de mim, né? Teve um Uhum. dia que eu cheguei na frente do banheiro lá do shopping e eu parei porque eu não conseguia entrar nem no feminino nem no masculino. E eu chorei também. E aí eu falei, gente, eu tô ficando maluco? Eu nunca liguei pra isso, né? Tipo, eu entrava no feminino e problema das mulheres o que elas iam achar, porque eu tinha muito peito, não ia dar pra entrar no masculino ainda. E eu não me preocupava com isso, mas nesse dia também dei uma empacada.
E aí o problema estava em mim, não na pessoa, entendeu? O problema estava em mim, como eu estava me vendo. Eu não estava satisfeito naquele momento. E aí eu me sabotava, né? Então eu acho que é isso. Quando você não se sabota, tudo fica mais fácil. Tipo, quando você. Porque eu liguei o foda-se várias vezes, tantas vezes, que foda-se o que as pessoas vão pensar. Só que aquele dia eu tava mais sensível, né? Mas também passou, foi só um dia e depois voltou tudo normal. Legal. É, a gente tem que estar bem conosco mesmo, né? Para tudo. Pra Senão tudo, as não tem coisas jeito. não funcionam. E enquanto a gente não estiver bem com a gente mesmo, tudo à nossa volta vai ser algo que vai incomodar, enfim. Sim, eu acho que tudo é muito como você se mostra pro mundo, sabe? Quando a gente fala de preconceito, preconceito existe, ele é real, a gente sabe que ele existe. Mas eu acho que o pior preconceito é o preconceito com a gente mesmo. Não é nem Uhum. quando vem do outro, porque quando vem do outro, você olha pra cara do outro e fala, foda-se. Entendeu? Mas quando ele tá dentro de você, por você não se amar, por você não se gostar, por você não se ver, por você não se enxergar. Eu me amava como mulher lésbica, tendo peito grande, sendo uma mulher sapatão em transição para homem trans. Eu já me amava antes. Agora eu me amo mais? Não, eu me amo igual, né? Mas é porque eu aprendi a me amar, né? Eu entendi que se eu não me amasse, ninguém mais ia poder me amar e ninguém ia poder fazer isso por mim. Porque tem coisas que só dependem de nós, né? Sim, com certeza. Trianda, o Instagram daqui a pouco vai dar a gente, Ah, por vamos marcar uma parte 2. conta do tempo, e eu queria finalizar. Não Falei. é? Vamos marcar uma parte 2. E aí, se vocês que estão aqui, que dois, manda DM, enche esse novo bate-papo. Mas um recado, assim, que recado você daria aí para esse pessoal que está ainda pensando se faz a transição ou não? O que seria legal a gente dar de recado para Eu, eles? eu acho que não precisa ter pressa, sabe? A pressa é inimiga da perfeição, ela é mesmo. Eu acho que a gente não precisa ter pressa. Tudo acontece no tempo certo. Eu não demorei 35 anos, 33 anos para me entender como homem trans, demorei. Mas as coisas não aconteceram naturalmente. E eu acho que é isso, as coisas elas têm que acontecer naturalmente. São fases, cada um tem a sua fase, cada um tem o seu momento. Não adianta você tomar o hormônio e achar que amanhã você vai ter barba, que amanhã você vai estar sem peito, que amanhã você vai ter cara de homem. Não vai ser assim. Só que se ame hoje enquanto você tem um corpo feminino, ou que você está em transição, ou que você está se reconhece nesse momento como mulher lésbica e está passando para transicionar como homem trans, se ame do jeito que você está hoje. Porque ninguém vai poder fazer isso por você. Mesmo que sua mãe te ame incondicionalmente, se você não se amar, nada vai acontecer. Entenda que as coisas têm passos, têm tempos, tudo tem o tempo certo, tudo tem o momento certo para acontecer e vai acontecer. Se você correr atrás, se você fizer do jeito certo, se você batalhar, se você estudar. Não adianta também ser um homem trans sem estudo, bronco, que não tem oportunidades, porque se já está difícil sem faculdade, se já está difícil com faculdade, imagina sem. Então estude, procure, se alimente, para você, quando você decidir fazer tudo que você tiver para fazer, que você faça certo de que é aquilo mesmo, para que você não se arrependa. Você tá mudo. Legal, muito bom. Voltou. Ribeiro, KWA, o preconceito das pessoas, ela, o problema dela. De novo, vou escrever. Voltei, então vou falar. A WA falou, eu acho que é isso mesmo, cada um que se resolva e a gente vive nossa vida. Suas palavras a tocou, então que bom que a gente já conseguiu chegar a alguém e vamos chegar a mais gente. E aí, o tempo nos alcança, e eu queria assim agradecer muito você ter vindo aqui conversar com a gente. É super importante a gente trazer abrir esse espaço para falar sobre essas questões, contar essas histórias. Tem muita gente que precisa ouvir, se conectar e se inspirar